Paizinho, muito obrigado, porque em todas as situações o Senhor está revertendo as coisas que talvez vieram para nos destruir e o Senhor tem gerado mais vida, mais força, mais fé e mais amor. Sabe o que eu acabei de falar agora? Eu acabei de falar sobre o poder da gratidão. O poder que existe na gratidão. E nesta última mensagem desta série, o Senhor deseja compartilhar comigo e com você um final de ano muito melhor do que o anterior, trazendo à memória um princípio divino. O Senhor deseja que tenhamos em nossas bocas, palavras, ações e emoções a gratidão como princípio que rege a nossa caminhada nessa terra. Sabe por quê? Porque a gratidão é capaz de fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Quando nós olhamos para o Senhor e apesar de situações adversas que estamos enfrentando, sejam elas de que vínculo social for, seja econômico, seja educacional, seja familiar, seja ministerial, seja institucional, não importa. O que Deus espera dos seus filhos e filhas é que usufruam de uma vida abençoadíssima e plena, pautada naquilo que proferimos, naquilo que pensamos e naquilo que vai reger os nossos próximos passos. E hoje nós vamos falar de mais um princípio de Deus vindo da cultura dos céus para nós, que é a gratidão. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por quê, irmãos? Porque se não fosse a gratidão, eu não estaria aqui de pé agora. Sair de um aniversário de 15 anos, sai de um casamento, recebe uma notícia boa, celebra o nascimento e a apresentação de um bebê, estar num cemitério sepultando uma vida querida e mesmo assim entender que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. A gratidão, ela gera em nós uma força que realmente é divina. E nós podemos relembrar que em alguns últimos domingos, nós reafirmamos através dessa série de mensagens que geralmente uma vida sem novas expectativas, pessoas que desistiram ainda do ano sem ele ter acabado, pessoas que estão vivendo sem expectativas. São pessoas que não conseguem ver o que Deus está fazendo, seja no conforto, seja ajudando essa pessoa a passar por momentos desafiadores, sejam as bênçãos e as misericórdias do Senhor que nos alcançam todos os dias. O ser humano que tem uma vida natural e o ser humano carnal não conseguem identificar e logo não conseguem agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele está fazendo. E existe, claro, alguém muito interessado em que você não venha agir e viver com gratidão e ingratidão, porque ele sabe o poder que existe numa vida grata a Deus e às pessoas que Deus está usando para a sua caminhada aqui nessa terra. Para ajudar você a crescer, para ajudar você a vencer, para ajudar a você a ser mais parecido com Jesus Cristo. Ele sabe que a gratidão é um princípio divino que, quando encontra espaço em nossas mentes e em nossos corações, transforma realidades. Transforma realidades. E hoje o Senhor deseja que tragamos à memória esse final de ano com muita gratidão a Deus, porque a gratidão move os céus. A cultura de gratidão é uma cultura dos céus. E só é grato de verdade filhos e filhas do Senhor que se tornaram seres espirituais. Nós compartilhamos pela manhã uma mensagem, você que não pôde vir pela manhã, o que fazer quando o mal tentar seduzir o meu coração? O que fazer quando o mal tentar seduzir o meu coração? E nós precisamos entender que existem 3 tipos de seres humanos que nós compartilhamos também nesta manhã e na quinta-feira passada, que tem o ser natural, nascido da carne e do sangue. Homens reproduzem homens com mulheres. São seres que nascem naturalmente. Esses seres simplesmente acreditam na ocasionalidade da vida. Eles não acham que a vida tem um propósito, são seres naturais. Eles não conseguem explicar a nossa vida ao mundo e vivem como se essa vida não tivesse propósitos nenhum. Tem um segundo tipo de ser humano, que é o que nasceu da carne e do sangue de um casal, mas ele, dominado e também influenciado pela maldade e pela perversidade, se torna um ser carnal. Esse ser é aquele que tem a maldade como princípio da sua vida. Ele não dorme ou ela não dorme enquanto não se alimentar da maldade, da mentira, da facção, da fofoca, da promiscuidade, de tudo aquilo que é contrário ao princípio de vida que o Senhor tem para nós.
Mas também nós temos um terceiro tipo de ser humano, que só pode surgir a partir do novo nascimento. E esse ser humano é chamado de espiritual. Ele é natural, ele foi carnal, mas ele agora é um ser humano pecaminoso, perdoado em Cristo Jesus. E a identidade dele agora e dela é a identidade de filhos e filhas. E agora são dirigidos nessa terra a partir dos princípios e valores dos céus. Deus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, e as palavras do nosso Salvador são recebidas como vida, e a nossa trajetória de vida nunca mais é a mesma. A nossa visão é aberta, os nossos ouvidos são abertos, conseguimos ouvir coisas que não conseguíamos ouvir, principalmente os céus. Ouvimos o Espírito Santo, ouvimos Jesus Cristo e somos impulsionados em amor a obedecê-lo. Nós abrimos os nossos olhos. Nós não vemos as coisas como todo mundo vê. O Senhor nos revela coisas espirituais. Ele nos revela o mundo verdadeiramente como ele foi criado. E através da sua palavra, ele revela o que podemos esperar e como podemos agir nessa terra. É esse ser espiritual, nascido de novo, pelo perdão em Cristo Jesus, restaurado pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, perdoado pelo alto salvífico de Jesus na cruz do Calvário, é que consegue ter uma vida grata a Deus e às pessoas. E essa gratidão se torna pública. Essa gratidão é manifestada, essa gratidão é falada, essa gratidão é comunicada. E quando nós desejamos viver uma vida de gratidão, que dá honra a quem merece honra, que dá glória a quem merece honra, os mais beneficiados somos nós e a nossa geração. Por quê? Porque a cultura da honra e a cultura da gratidão é dos céus. Deus, ele traz como princípio praticarmos e vivermos a cultura da gratidão. Para tanto, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 17, no versículo 11. Um texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar com você agora. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 em diante, a história em que Jesus se encontra com 10 leprosos e ele cura esses 10 leprosos, mas só salva e perdoa um. Pode abrir a sua Bíblia, seu smartphone, seu iPhone, seu iPad, seu celular. Desde que seja para a palavra de Deus, vai ser muito bem-vinda a utilização dele ou dela agora. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto os leprosos iam, foram purificados ou curados. Um deles, quando viu que estava sendo curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe foi grato e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, Jesus disse ao leproso que leproso não era mais agora: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A atitude de gratidão que Deus espera de todos nós. Eu não sei qual foi a última vez que você levantou um clamor de gratidão a Deus. Foi ontem? Foi hoje? Foi agora à noite? Quantas pessoas já ouviram da sua boca que você é grata a Deus, que você é grato a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele tirou da sua vida, pelas pessoas que Ele colocou na sua vida,
pela vida que você tem agora, por esta igreja, por essa cadeirinha de plástico que você está sentado, pelo seu carro que talvez não seja zero, mas é o seu carro, foi comprado honestamente, pela sua namorada, pelo seu namorado, pelos recursos que ele está colocando em suas mãos, pela saúde que você tem até agora, pelos remédios que ele está produzindo, pelos cientistas, pelos médicos que ele gerou sabedoria para que eu e você pudéssemos ser cuidados e tratados sem dor. Meu Deus, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela anestesia? Já pensou? Uma cirurgia de fratura exposta sem anestesia? A obturação de um dente sem anestesia? Já parou para pensar nisso? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus, apesar de estar sendo utilizado em alguns casos somente como um comércio, a indústria farmacêutica? Mas não a indústria farmacêutica pela indústria farmacêutica. E me perdoe aqui os irmãos que trabalham nessa área, não estou falando da profissão. Mas já agradeceu a Deus por ter dado sabedoria aos pesquisadores, por eles terem inventado as vacinas contra a febre amarela, contra a dengue, contra a chikungunya, contra esse monte de virose aí que a gente anda, e é virose, vai para casa que é virose. Qual foi a última vez que as pessoas viram que você é uma pessoa grata por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele está fazendo? Qual foi a última vez que você agradeceu aos seus pais por eles terem trazido você à terra? Qual foi a última vez que você sentou com o seu pai e honrou o seu pai, dizendo: Pai, muito obrigado. Muito obrigado, sabe, porque apesar de eu ter tido uma educação diferente da minha, nós não convergimos em muita coisa, nós distorcemos as nossas opiniões em muitas coisas, mas obrigado porque o Senhor sai, porque o Senhor vai buscar o pão, obrigado porque apesar das suas dores e limitações, o Senhor não desistiu de mim. Qual foi a última vez que você foi grato à sua mãe por ela lavar a louça, por ela arrumar a casa, por ela cuidar da sua roupa, por ela colocar a sua cueca limpinha dentro da gaveta e a sua calcinha limpa, que foi pega como um lixo dentro do banheiro às vezes? Qual foi a última vez que você agradeceu pelo teto que foi construído quando você ainda era bebê? Qual foi a última vez que nós fomos gratos por esse louvor, por esses músicos, por essas pessoas que colocam a arte à disposição do Senhor, por causa das ministras que estão cuidando dos nossos filhos, e muito mais do que cuidar dos nossos filhos numa classe, mais de 79 crianças, não é simplesmente para prestarmos um culto de maneira em que as crianças não venham atrapalhar, mas estão ensinando as nossas crianças a serem filhos e filhas do Senhor, libertas do pecado, da maldade, e se tornarem cidadãos de bens. Qual foi a última vez que você agradeceu pela pessoa que faz com que esse som chegue até este microfone? Qual foi a última vez? Porque quando todas essas coisas faltam, nós sabemos reclamar. Quando nós não temos, nós percebemos e sabemos criticar. Mas qual foi a última vez que nós olhamos para o céu numa noite escura e falamos: Senhor, muito obrigado, porque a palavra de Deus diz que o Senhor sabe o nome de todas as estrelas que estão nos céus, e o Senhor colocou as estrelas, cada uma com seu nome, elas têm o tempo determinado pelo Senhor, o Senhor colocou a lua, o Senhor colocou o sol, e tudo isso para que nós pudéssemos ter vida nesse planeta. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, ou amigo visitante, que você levantou a sua voz para ficar publicamente evidenciado que você é grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Às vezes a gente agradece o time de futebol, comprando ingresso, cantando raça, amor e paixão ao meu Mengão. As pessoas não têm dúvida de qual é o nosso time do coração, se é o Vasco, se é o Botafogo, se é o Fluminense, se é o Volta Redonda, se é o Bangu, se é o América. Esqueci de algum do Rio, para depois não ficarem no meu ouvido falando. Nova Iguaçu, Uhu Nova Iguaçu. Qual foi a última vez que você agradeceu como você agradece o seu time? Qual foi a última vez que você agradeceu a obra missionária com o valor e com o recurso que você dá num tênis, dá numa roupa, dá no IPVA de um carro, dá num negócio mais maneirinho, num carro, uma roda bacana que você não tem pena? Qual foi a última vez que você ofertou para a obra missionária, para alcançar crianças, marginalizados, anciãos, como você é grato quando o teu time ganha e você compra uma camisa de 200, 300 reais? Qual foi a última vez? Percebe que quando a palavra de Deus ela é pregada a nós, ela revela quem verdadeiramente estamos sendo. A palavra de Deus vem nos despir.
Ela mostra realmente que tipo de ser humano nós estamos sendo, mas muito mais do que isso, a palavra de Deus, e olhando para Cristo Jesus, nos revela que tipo de ser humano nós somos criados para ser. Gente que é grata em todo tempo, porque tudo aquilo que nós necessitamos não depende de nós para estar em nós. O sangue que está correndo nas nossas veias hoje foi dado por Deus nas nossas veias. O coração batendo foi dado por Deus. A pressão arterial controlada e até descontrolada e controlada com remédio por a gente comer mais do que necessita e precisa. Está aqui. Até o remédio da diabetes, porque a gente come mais do que precisava e necessitava. Deus providenciou, está aqui correndo e Deus está preservando a nossa vida. E eu fico pensando em Deus olhando para mim falando: Alex, quando é que vai sair um louvor de gratidão da tua boca por tudo aquilo que eu sou e por tudo aquilo que eu fiz por você e pela humanidade? Eu agradeço a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida. O que seria de mim se não fossem essas pessoas? Eu não estaria aqui pregando nesse momento e ensinando. Eu agradeço a Deus por cada vida que Ele colocou e elas estão aqui, pela minha família e pela minha geração. Irmãos, gratidão não acontece por acaso. Gratidão acontece de maneira intencional e nós precisamos gerar um final de ano com mais gratidão do que os outros. Uma cultura de gratidão é necessária, pois é mais do que um conselho para mim e para você. A cultura da gratidão é uma ordem de Deus para toda a humanidade. O Senhor nos chama para sermos gratos. Ele abre o nosso entendimento em relação a Deus, em relação à sua obra redentora, para devolvermos a Ele a honra, a glória e a gratidão e para sermos gratos às pessoas por tudo aquilo que temos e estamos recebendo, que é muito mais do que nós precisávamos ou necessitávamos. A gratidão também é uma estratégia divina para a nossa vitória. Uma pessoa que intencionalmente alimenta a sua mente e a sua boca, sendo grata a Deus e grato a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, e até pela provisão e sustento dEle nos momentos desafiadores, ela é alguém, ou ele é alguém, que é dotado de uma capacidade divina, de força para superar coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida. Apaga insinuações malignas da nossa mente. Espírito de rejeição é jogado por terra quando somos gratos a Deus e as pessoas que Ele colocou ao nosso derredor. A gratidão nos liberta da baixa autoestima, porque uma pessoa grata na cultura do reino, ela traz à memória coisas boas que Deus está fazendo ao seu derredor. E essa sensação intencional de gerar gratidão a Deus e às outras pessoas começa a liberar substâncias de prazer, de alívio, que começa a trazer cura pelas nossas correntes sanguíneas e pelos nossos órgãos. Você sabia disso? O contrário é verdadeiro. Uma vida amarga ou uma vida ingrata, que não professa com a sua boca a gratidão a Deus e às pessoas pelo bem que elas fizeram e por todo o bem que Deus está fazendo, gera pessoas amargas, ciumentas, depressivas, pessoas que vivem um sentimento e um pensamento pequenino por não devolver a gratidão às pessoas que importantes estão sendo na sua vida enquanto em vida estão. Aí aquele escândalo quando morre. É aquele escândalo e desespero. Sempre tem alguém na família, quando alguém querido vai ser sepultado. Eu quero me jogar, eu quero ir com ela, eu quero ir com ele. Levanta daí, mas quando estava vivo não levou uma flor, não deu um copo com água, não orou, não presenteou, não foi uma bênção. Pelo menos não levasse problemas. A gratidão é divina, a ingratidão é diabólica. Enquanto permitirmos que a ingratidão esteja na nossa vida e não optarmos pela gratidão, aí sim nós terminaremos um ano sem expectativa e totalmente frustrados. Mas a partir de hoje nós podemos colocar a gratidão como princípio da nossa vida. E o nosso ano de 2017 pode terminar repleto da presença de Deus e dos céus na nossa vida e na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Já pensou você, empresário, agradecer por cada pessoa que compra o produto na sua loja e dizer, muito obrigado, porque você poderia escolher qualquer estabelecimento, mas você escolheu a gente apesar de todas as nossas falhas. Larga de ser mão de vaca e dá um bombom para cada um. É aquelas pessoas que estão fazendo lá o teu negócio bombar. Já que você não pode comprar o bombom porque a situação está um pouco complicada, pelo menos aperta a mão e diga assim, muito obrigado porque você tem sido mais do que uma freguesa e um freguês.
você tem trazido o sustento e a provisão da minha vida, porque se você decidir parar de comprar aqui, eu vou à falência. Percebe como a gratidão deve estar no nosso dia a dia, irmãos? A gratidão é algo divino. A gratidão nos liberta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, pode projetar aí, filho. Diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sublinhe, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Nós devemos dar graças, sermos gratos. Lá no Salmo 103, versículo 2, não está aí, Salmo 103, versículo 2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum de seus benefícios. No dicionário, aqui, nosso dicionário português, em vários deles, o significado de gratidão é qualidade de quem é grato, qualidade de quem tem a humildade de reconhecer que uma pessoa, por alguém que lhe emprestou um benefício, um auxílio ou um favor, é agradecido ou é agradecida. É agradecido ou é agradecida. Você já foi grato a Deus pelas pessoas que Ele te colocou este ano para ajudar você no seu casamento? Para ajudar você a crescer em Cristo Jesus? Sabe aquela pessoa que tinha todos os motivos para te abandonar e não te abandonou? Sabe aquela igreja que tinha todos os motivos para não querer mais você no meio, mas te recebeu de novo? Sabe aquela pessoa? Todos nós sabemos. Sabe aquela pessoa? Qual foi a sua atitude já terminando esse ano em relação a essas pessoas? Foi uma palavra de gratidão? Foi uma palavra de honra? Ou foi a usificação do ser? Porque quando não há gratidão, há usificação. Nós usamos as pessoas, e quando elas não fazem mais aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem, nós as jogamos no meio da rua. Mas cadê a gratidão? Cadê a gratidão pelo que a pessoa é em Deus, pelo que ela fez, acima das coisas também ruins que ela fez? O Senhor nos convida hoje para sermos gratos. Um pesquisador, vários pesquisadores da área médica, lá na faculdade de Harvard, afirmaram: existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas e felizes. Elas aproveitam os bons momentos da vida e também aprendem a lidar melhor com os seus problemas. A gratidão também melhora a saúde e ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Uau! Como a gratidão é divina. E o Senhor nos convida a vivermos esse contexto da gratidão. E a gratidão no contexto da palavra de Deus consiste em estarmos constantemente, de maneira intencional, reconhecendo a Deus pelas dádivas recebidas e reconhecendo as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas. Então, comece a anotar aí. Para termos um final de ano com gratidão, número 1, demonstre sempre generosidade com suas palavras. Demonstre generosidade com suas palavras. Gratidão é algo que deve ser expressado. Posso falar uma coisa para você? Sempre que puder, expresse em público. Sempre que puder, expresse em público. Eu lembro uma vez que mamãe entrou aqui, mamãe vive com uma culpa muito grande, por ela ter feito algumas escolhas lá atrás, e um dia minha mãe entrou aqui, ela não sabia, ela estava com meu irmão, num culto pela manhã, a igreja cheia, e eu acredito que era o dia das mães, ou não sei, ou ia ser o dia das mães, o dia seguinte. Eu pedi minha mãe para se colocar de pé no lugar dela e falei assim, eu quero agradecer a Deus pela mulher que a senhora foi e é, porque tudo que eu aprendi relacionado a caráter, a honestidade, a ser generoso, a não ser apegado a bens materiais, a ajudar o próximo, veio da senhora. Deus doou a senhora para transmitir tudo isso para mim. E se hoje eu me tornei o homem que eu me tornei, tem a ver pelo teu DNA que passou para o meu DNA em formação. Minha mãe. Ela é perfeita? Não, como perfeita eu não sou. Mas é minha mãe. E a Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe. Meu pai, peguei daqui um dia um ônibus, ele nem sabia, cheguei 4:30 da manhã na casa dele e bati na porta. Já contei essa história aqui.
junto com a minha noiva, na época, Giovana, com a autorização do seu pai. Quando eu cheguei na casa, chamei meu pai, sentei e falei: pai, presta atenção numa coisa, eu amo o Senhor e nada mais nem ninguém vai me separar do Senhor. Nós somos muito mais do que amigos, nós somos servos do Senhor Jesus, e a partir de hoje a única coisa que vai ter entre eu e você é o amor. Você foi um pai bondoso dentro das suas possibilidades, você errou tentando acertar, e eu sou grato a Deus por Deus ter doado a sua vida, porque é por causa da sua vida que eu estou aqui. Gratidão. Aí eu começo a ver a minha jornada. Eu não tenho mérito em nada que eu construí. Eu não tenho mérito em nada do que eu possuí. Eu não tenho mérito em estar aqui hoje nesse lugar, apesar de algumas pessoas terem alguns conceitos em relação a mim. O mérito é todo de Deus, sabe por quê? Porque eu não merecia estar nesse lugar. Eu não merecia ser pastor. Para mim, a maior vocação e chamado do mundo, melhor até do que ser presidente da República. Porque eu fui chamado para servir as pessoas, para reconciliá-las com Deus. E um presidente da República não pode fazer isso, mas um pastor pode. Um presidente da República não leva ninguém para se reconciliar com Deus, ser perdoado, começar uma nova vida e viver os céus. Mas um crente em Jesus Cristo e um pastor faz isso todos os dias. E todos os dias tem vidas se reconciliando, famílias se reconciliando, pessoas sendo libertas, líderes sendo levantados. E o dia que eu partir, se Jesus não vier antes, eu acredito que no meu funeral terão muitas pessoas, apesar de todas as minhas esquisitices e pecados, agradecendo a Deus pela minha vida. Isso não tem a ver comigo, não é mérito. Mas é muito bom quando Deus olha e diz assim: meu filho, eu te escolhi. Deus sabe nos honrar. Então, há generosidade através da palavra. Demonstre generosidade. Quando demonstramos generosidade, demonstramos gratidão. Lucas capítulo 6, versículo 38, diz assim, dei e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quando alguém nos dá presente, nós dizemos coisas bondosas para essas pessoas, não dizemos? Olha, foi tão bom receber um presente, agradecemos de coração, porque nos sentimos valorizados. Até um desconhecido se sente bem quando a gente segura a porta do elevador para ele, ou segura a porta para passar com uma compra, ou entra numa roleta, né, lá de um banco e você dá o lugar para uma pessoa, seja ela quem for, passar. Todo mundo se sente bem, porque todo mundo sabe reconhecer quando estamos sendo gratos e generosos, e toda vez que somos generosos, a maioria das pessoas sabe reconhecer que precisam ser gratas por isso. A gratidão está do lado dos propósitos de Deus. A ingratidão fere o coração de Deus. Jesus sentiu a falta dos 9 que tinham sido curados. Jesus sentiu a falta porque ele liberou poder para os 10. Um gritou, por causa de um todos foram curados. No meio do caminho, os 10 estão indo e percebem que as lepras estão desaparecendo. Apenas um cidadão de verdade, samaritano, nem judeu era, e o autor sagrado faz questão de destacar que às vezes os da própria casa e da família não valorizam, mas o samaritano, que nem judeu era, ao ver que estava sendo curado, diz: não posso continuar, eu vou desobedecer Jesus. Sabe por quê? Os outros 9 obedeceram Jesus sem gratidão. Porque os 10 estão indo, cumprindo o que Jesus mandou. O que Jesus mandou eles fazerem? Vão lá e se apresentam ao sacerdote. Olha só, eu não vi abolir lei nenhuma. Vocês que são curados precisam se apresentar ao sacerdote para que ele mesmo se certifique de que vocês foram curados. Jesus veio de verdade cumprir a lei. Só que no meio do caminho, os 10 estão indo em obediência. Um olha e vê que é curado e fala: não, esse é um ótimo motivo para eu desobedecer. Não. Eu vou ser agora desobediente. Volta, cai aos pés de Jesus, se prostra e o adora. E Jesus questiona e pergunta: ora, não foram 10 curados? Cadê os outros 9? Não apareceram para render glórias e louvores a Deus? Ué, mas espera aí. O leproso estava se ajoelhando diante de quem? De Jesus. E aí Jesus ali deixa claro que ele era o próprio Deus. Porque ele diz: os 10 foram curados. E só um volta para o quê? Prestar louvor e glórias a Deus.
Deus estava ali olhando para os filhos que foram curados, e Deus estava olhando o filho que foi curado e voltou para agradecer, para se prostrar, para render graças e glórias ao Senhor. E sabe o que acontece? No último versículo diz que Jesus, o próprio Deus, que tem poder não só para curar o corpo, mas também para salvar o espírito e curar a alma, diz: meu filho, levante-se. A tua fé te curou, mas a tua fé também te salvou. Vá em paz. A gratidão, muito mais do que cura física, gera cura para o espírito e nos liberta da condenação eterna. Você vê o poder de um coração grato? Se ele fosse embora, ele poderia ser mais um que caminhava para a morte eterna, curado fisicamente. Mas ele decide voltar, e a sua atitude de gratidão e de generosidade, proferindo com a sua boca, diante das pessoas que estavam vendo que Jesus era o autor daquela obra magnífica que estava sendo realizada na vida daquele homem, ele não somente foi curado, ele também foi salvo. E agora a lepra não faz parte mais da vida dele e nunca mais fará, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a gratidão, ela está do lado dos propósitos de Deus, é a cultura dos céus. A ingratidão fere o coração de Deus. O Senhor nos convida a demonstrarmos generosidade com nossas palavras, a Deus e às pessoas que têm sido bondosas conosco. Elogie as pessoas que te fizeram bem, meu irmão. Elogie as pessoas pelo que elas fizeram a você. Elogie Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. A palavra de um teólogo, Craig, diz assim: mostre-me um relacionamento em dificuldade e eu mostrarei a você um relacionamento repleto de palavras tóxicas. Vou repetir. Mostre-me um relacionamento em dificuldades para você ver o poder das palavras que não são generosas e que não proferem honra. Mostre-me um relacionamento em dificuldades e eu mostrarei a você que este relacionamento é repleto de palavras tóxicas. Honrar e ser grato gera cura para a alma. As pessoas se sentem importantes. Você já agradeceu a alguém hoje? É muito difícil viver com gente ingrata. Fala a verdade, irmãos. É ou não é? A gente tem o hábito de dizer: a ingratidão, ela me fere. Mas a nossa ingratidão também fere os outros, não fere? E quem é aqui que nunca praticou uma ingratidão, um ato de ingratidão na vida? Fala aí para mim. Levanta a mão quem nunca foi ingrato. Eu vou expulsar esse espírito mentiroso agora. Perceba que a gratidão é uma busca, a gratidão é intencional, a gratidão é divina, por isso tanta dificuldade de sermos gratos publicamente. Por isso a dificuldade de expressarmos em vida, enquanto saúde há nas pessoas, o quanto elas foram importantes para nós. Mas a partir de hoje isso vai mudar, amém? As palavras proferidas no mundo exterior ou absorvidas internamente moldam o nosso futuro. Marcos 11, 23, olha o que diz o Evangelho. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, acontecerá o que diz, e assim lhe será feito. Diga palavras revigorantes de honra e você vai ver que transformação isso vai gerar na vida das pessoas. Você pode até encontrar no meio do caminho pessoas que não vão valorizar isso, mas a gratidão vai pipocar dentro do coração delas porque elas sabem e têm a plena certeza o quanto de importante foi a sua presença e a sua palavra na vida delas. Olha, e eu já ouvi muita palavra de agradecimento em pessoas que estavam no hospital, leito de morte, porque achavam que eu morrer e falava: pastor, naquele dia, naquela pregação, naquele aconselhamento, naquele bate-papo lá no PG, a palavra que o Senhor deu através da sua vida mudou a minha vida e a minha trajetória. Muito obrigado por isso. E eu olhava para brincar e quebrar um pouquinho o gelo e falei assim: por que você está falando isso agora? Você acha que você vai morrer? E a pessoa: acho sim, pastor. Passou pela minha cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter que ainda agradecer muita gente. Você vai levantar dessa cama aí para agora ter um estilo de vida dos céus. Da tua boca vai ser proferida a gratidão e palavras de generosidade que vão transformar a realidade do mundo e das pessoas que convivem com você. Pode crer nisso. Amém, irmãos? Segunda atitude para terminar o ano com generosidade e também com muita gratidão. Tenha atitudes de amor em todo o tempo.
Tenha atitudes de amor em todo tempo. É fácil? Requer esforço? Muito. E somos chamados a isso mesmo. Tudo que é bom gera esforço. Eu quero trabalhar e ter uma vida econômica boa. Tem que acordar de madrugada, tem que pegar trem lotado, ninguém sabe da história, né? O pessoal gosta de julgar o que temos, o que conquistamos, mas não sabe da história. Olha, ter atitude de amor em todo tempo é esforço. Agora, a atitude de amor também em todo tempo não gera a gratidão das pessoas que assim agem, sim ou não? E a última vez que alguém foi grato a você, como é que você se sentiu? Fala a verdade. Uma manteiga derretida, chorou e tudo. O homem que era brabo tomou um beijo e recebeu uma palavra muito obrigado pelo que você fez, balançou toda a perna, ficou olhando para o lado, para o outro, se ninguém ia ver chorando, secou o olho. Foi assim? Porque a gente cresce, mas não deixa de ser filho. E Deus que é Pai deseja nos ensinar a todo momento. Não é verdade isso? Eu já falei que eu não confio em homem que não ri, que não brinca, que não fala dos seus defeitos e que não chora. Não acredito nesses tipos de homens. Eles são muito interrogantes para mim, tá? Não tem essa palavra não, é a interrogação mesmo. Homem que se não permite que as pessoas conheçam de verdade como é, para mim não serve para ser nem meu amigo. Eu não quero ser amigo de pessoas que não revelam as mesmas fraquezas que eu, que passam pelas mesmas lutas que eu. Tenha atitude de amor em todo tempo. Mateus 23, 11 e 12 diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. No reino de Deus é o inverso. No reino de Deus é o inverso. Se ama, é grato, porque só é grato quem ama. Quem ama não tem vergonha de dizer obrigado porque você tem sido muito importante na minha vida. Obrigado porque você foi um porto seguro. Obrigado porque eu só sou o líder que sou hoje porque você investiu tempo, recursos na minha vida e não desistiu de mim. Ah, gente, gratidão e atitude de amor é para a nobreza. Só filhos e filhas de verdade de Deus é que conseguem reconhecer toda a bondade que foi transmitida para a sua vida através de outras pessoas e através de Deus. Sabe por quê? Elas não têm vergonha de que o outro possa ser considerado maior do que ela mesma. Sabe por quê? Porque ela não é, e ele não é ladrão de glória nem de honra de ninguém. Primeiro que a glória é de Deus, e a honra pertence aos seres humanos. Então hoje nós estávamos conversando, eu e o Robson vindo lá do sepultamento, o Binho, e aí nós estávamos comentando uma situação de ladrões de honra. Pessoas que pegam, as questões que estão acontecendo na sua vida, as frases de impacto. Isso acontece até em monografia, às vezes. O cara vai fazer um trabalho, bota uma frase lá. Facebook, então, todo mundo quer se sentir importante, WhatsApp, Instagram. Aí coloca uma frase lá, todo mundo sabe que aquela frase não é dele, não é dela. Mas ela não tem coragem de dizer assim, esta frase não é minha, autor desconhecido. Sabe por quê? Porque ela quer receber uma honra que não é dela, uma gratidão que não é dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Não roube a honra que é do outro. Deus sabe. E nada passa em branco nessa terra. Você sabia disso? Sabia disso? A honra que é devida a Arilene é dela e precisa ser dada a ela. E naquele momento ela mereceu, é dela. Honra é para ser dada às pessoas. A glória devida somente a Deus. Senão Deus não mandaria honrar a pai, a mãe, a líderes, uns aos outros, as pessoas que são importantes na nossa trajetória de vida. Então tem essas atitudes de amor. O amor está se esfriando, enquanto muitos cristãos seguem o exemplo de igrejas como a igreja de Éfeso, que perdeu o amor. E Jesus a convida a se arrepender e a voltar ao primeiro amor. Colossenses 3, versículo 14, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sabemos que amar não é fácil. Relacionar-se com pessoas, tarefa dificílima e desafiadora. Não nos isenta de riscos, de decepções, de frustrações, de doses grandes de ingratidão, às vezes de falsidade, de engano, de facadas nas costas,
mas nunca permita que essas coisas tirem de você o princípio de continuar acreditando que a honra é divina e esse princípio de ser grato vem dos céus e não tem nada a ver com as pessoas que não sabem valorizar a honra e a gratidão que você está depositando nelas. Eu vou elogiar sempre. Sempre. Fez uma atitude boa, merece honra e gratidão, merece honra e gratidão. Ah, mas se a pessoa depois se soberbar com isso, o problema é de quem, gente? Deixa eu falar, o problema é de quem? Se a pessoa não sabe lidar com a honra que Deus preparou para ela, se ela não sabe lidar com a generosidade que Deus está fazendo através da vida das pessoas, dando a honra que é devida a ela não sabe lidar com isso, não vou ser eu que vou ficar devendo a honra às pessoas pelo fato delas não saberem lidar com isso. A questão de saber como lidar com a honra depende delas. Porque se fosse esse princípio, você nunca seria promovido no seu trabalho, por tudo aquilo que você faz de bom, pelo seu trabalho, pelo seu zelo, pela sua participação. Se esse é o princípio que rege a sua vida, deve ser regido em todos os lugares. Você não faz mais do que obrigação, é isso mesmo que você tem que fazer. E quem nunca soltou essa frasezinha na vida? Papai e mamãe com o filho que está estudando, fala a verdade. Hein? Não fala, não? O problema é quando a gente não consegue reconhecer também e dar honra aos nossos filhos, que aí nós destruímos eles. Nós somos uma farsa na igreja, somos uma coisa na igreja e uma farsa em casa. Os pais que maltratam, humilham, destroem os seus filhos em casa, porque não sabem o que é o princípio da honra. Reconhecer, meu filho, minha filha, você pisou na bola nisso, mas você, merece parabéns e honras nessa área. Nessa área aqui você pecou, isso aqui precisa ser tratado. Isso está errado. Não é assim que se encaminha. Olha, mas hoje você foi top. Deus abençoe sua vida e que você continue assim. Você está criando um ser humano que sabe que ele tem situações que precisam ser aperfeiçoadas e precisam de situações que precisam ser confessadas e perdoadas, mas também ele tem valor e ela tem valor. Isso é atitude de amor. Atitude de amor não é tapar o sal com a peneira. Atitude de amor não é trazer evidência. O que é errado, é errado. O que é equívoco, é equívoco. O que é maldade e perversidade, é maldade e perversidade. E nós precisamos aprender a lidar nessas situações de maneira diferente, mas tendo como princípio o amor de Deus sobre as nossas vidas. Para exercer a gratidão, preciso amar em qualquer circunstância, perdoar em qualquer circunstância, honrar nas circunstâncias que precisam, porque senão a mágoa, a raiva, a intolerância vai nos impedir de amar, de aceitar, de perdoar e de dar sequência a um relacionamento de restauração e de gratidão sobre a vida das pessoas. Honramos porque somos nobres, não porque somos pessoas necessariamente perfeitas e que merecem. Honramos porque somos filhos de um rei, nós aprendemos como tratar uns aos outros. Nós que participamos da aliança com o Pai, honramos as pessoas porque queremos tratá-las exatamente, tendo como princípio o que Deus julga que elas sejam, porque um dia eu estava nesse mesmo conceito de primeira vez dado por Deus por mim. Eu era um pecador que Deus desejava que eu fosse filho, perdoado e me tornasse alguém muito especial para Ele. E todas as pessoas devem ser vistas da mesma maneira. Terceiro, para terminarmos uma vida com gratidão, testemunhe em todas as oportunidades. Mateus 12:34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Gratidão tem a ver com esse princípio de testemunho, porque quando alguém ouve de uma bondade que outra pessoa fez, ela passa a voltar a ter credibilidade e confiança que Deus está agindo através de pessoas. Sobre o que você tem falado, celebrado e agradecido. Fala do que Deus tem feito, só testemunha quem é grato e tem testemunhado de tudo que Deus tem feito, através dele, diretamente através das pessoas. O grato volta para contar para as pessoas que foi abençoado. O grato não esconde que abençoado foi. A grata é abençoada e a bênção que recebeu, ela dá nome. E esse nome é dado às pessoas que Deus coloca na nossa vida e ao próprio Deus.
O grato conta para as outras pessoas como foi honrado e abençoado por alguém, usado por Deus diariamente, seja no trabalho ou fora dele, seja um cristão ou não cristão. Sabe por quê? O testemunho exalta a presença de Deus sobre aquele momento. As pessoas não estão acostumadas mais com gratidão e com honra. Elas ficam até com a pulga atrás da orelha, porque é um disputando com o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo ser mais inteligente do que o outro, é um querendo ter o programa de televisão melhor do que o outro, é um querendo ter a igreja maior do que o outro, é um querendo que o ministério seja melhor do que o outro, é um querendo que a família seja melhor do que o outro. Mas quem foi que enganou a gente com isso? Aonde está na palavra de Deus que ele falou que era para a gente viver dessa maneira? Quais são as consequências de estar vivendo uma vida dessa maneira? Testemunhe, testemunhe, em todas as oportunidades, o que Deus falou que precisamos ser e também aquilo que Ele tem feito por nós. Bill Johnson diz, o testemunho é o Espírito de Jesus manifestado. O testemunho é o Espírito de Jesus manifestado. Sabe por quê? Porque quando alguém ouve que o Rodrigo tratou com honra o Binho, ele vai se aproximar do Rodrigo, porque cada vez mais está escusa pessoas que tratam o outro com respeito e com honra. E aí o Rodrigo vai ter oportunidade de dizer e ensinar para aquela pessoa que quem faz ele ser uma pessoa assim não é a carne dele, mas é o Espírito de Jesus que habita nele. É o Cristo que trouxe libertação. É o Cristo que faz com que ele seja servo. É o Cristo que faz com que ele não tenha síndrome do número 1. Sabe qual é a síndrome do número 1? A pessoa que quer ficar sempre em evidência. Quem sempre quis ficar em evidência no lugar de Deus foi o demônio, foi Satanás. Ele queria tudo que era de Deus. Ele queria a glória, ele queria as frases, ele queria a criação, ele queria tudo. E ele continua reivindicando isso até hoje. Ele convida pessoas para se prostrarem diante dele com mentira, com falsidade, com a distorção do reino, mas nós fomos chamados para ser testemunhas em todas as oportunidades, que Cristo é o Senhor, Ele é o Deus da honra, e nós devemos honrar uns aos outros também. Quarto, para terminarmos um ano bem e começarmos melhor ainda, com a honra como princípio da gratidão, reveja seus projetos e agradeça por tudo. Reveja seus projetos e agradeça por tudo. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Veja o que deu certo na sua vida e agradeça a Deus. Isso é rever os projetos e agradecer por tudo. O que deu certo na minha vida até 2017? Será que você consegue trazer a memória? Dá uma dificuldade, né? Já viu aquela pessoa que tem dificuldade de ver as coisas boas no mundo? Só vê coisa ruim? Sempre começa pelo discurso ruim, detona logo todo mundo. Aí depois no final de, obrigado, hein? Pô, me destruiu, pô. Agora obrigado. Não, veja lá a sua vida. O que deu certo até agora e está coerente com os valores e princípios de Deus? Agradeça a Deus. Pai, obrigado, Pai. Meu casamento está melhorando, meus filhos estão suportando, eu estou lendo mais a palavra de Deus. Minha igreja tem muitos problemas e muitas dificuldades, mas eu também sou igreja, não estou fazendo nada para mudar isso. Então, obrigado, porque se a minha igreja fosse o tempo que eu investi nela, os recursos que eu investi nela, o dinheiro que eu ofertei para ela, o tempo que eu servi, o apoio que eu deveria ter dado, não existiria nem mais igreja. Mas, Senhor, muito obrigado, porque apesar de mim, a minha igreja está aqui. Sabe, Senhor, porque se todos da minha igreja fossem exatamente como eu estou sendo, ela não estaria aqui. Então, mais um motivo para eu ser grato, porque por tua graça e misericórdia, pessoas fizeram o trabalho que eu tinha que fazer, pessoas ofertaram o que eu tinha que ofertar, pessoas serviram e cuidaram de pessoas que eu deveria ter cuidado, ministérios que eu deveria ter implantado, o Senhor implantou, e hoje eu estou sentado aqui com o meu... No banco, aqui na carteira, direitinha, e está tudo bem, Senhor, sabe? Está tudo bem. Graças a Deus. Se você não tinha motivo nenhum para agradecer, agora você tem esse. Percebe?
Se você não tinha nenhum, agora você tem esse. Porque uma vez eu perguntei para os irmãos que estavam reclamando muito assim, eu falei assim, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a sua igreja fosse composta de pessoas iguaizinhas a você, que fazem o que você faz, como é que estaria a sua igreja hoje? Se todo mundo ofertasse como você oferta, como é que estaria a sua igreja hoje? Aquelas crianças estariam aonde? As pessoas da comunidade estariam sendo servidas? Se todo mundo cooperasse como você coopera, muitas pessoas vão poder dizer assim, pô, pastor, graças a Deus aí eu estou juntinho. É verdade mesmo. Mas tem outros. Olha, eu vou olhar para todo mundo para não dizer que eu estou mandando recado para ninguém. Ó, tá vendo meu olho? Tá vendo meu olho? Ó, olha, olha. Que depois fica o zuzunzu no meu ouvido. Mandou recado. Mandei recado, serviu para você? Então mandei. Serviu, mandei. Reveja seus projetos e agradeça por tudo. Veja o que deu certo e agradeça a Deus. Veja o que não deu certo e tente entender se foi uma nova perspectiva que Deus lhe trouxe, ou um livramento que Deus lhe trouxe, ou uma falha sua que ocasionou o que você está vivendo hoje. Ser grato é assim. Ser grato, a gente coloca as coisas no devido lugar. O que deu certo, agradeci a Deus, foi por graça e misericórdia. O que não deu certo por quê? Será que foi por minha causa? Será que foi por minhas escolhas? Será que eu tenho que entender de maneira nova agora? Deus está libertando a minha mente do pecado, da promiscuidade, da ignorância, e agora, através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está me trazendo uma nova perspectiva? Vou refletir sobre isso, né? Será que foi falha minha? Será que foram as minhas escolhas? Será que eu fui seduzido pela maldade como Caim foi e matou Abel? E Deus falou para Caim, Caim, o mal está batendo à tua porta, você deve resisti-lo, Caim. E aí, se você resistir a ele, você só pode resistir praticando o bem, Caim. E Caim não deu cotovelos para Deus, foi lá e matou seu irmão. E aí, o mesmo pecado que tinha atingido o pai e a mãe, atingiu a geração dos filhos. O afastamento e fugiram de Deus. Deus nunca erra, meu irmão. Deus nunca erra. Deus nunca vai errar. Reveja seus projetos e agradeça a Deus por tudo. Talvez Ele tenha te livrado de coisas absurdas e você perdeu muita coisa para não se perder a si mesmo. Talvez você esteja perdendo muita coisa na vida para você não perder você mesmo. Deus está mostrando para você da única maneira que você consegue ver. Tem gente que só consegue ver de jeitos especiais. Tem gente que só consegue ouvir de formas especiais. Tem gente que já se alerta. Tem gente que já fica atenta. Tem gente não. Tem gente que tem que estar no fundo do poço para poder dar ouvidos a Deus e às pessoas e aprender a ser grata. E a maior gratidão brota no coração quando ela está definhando às vezes. Quando ela está no fundo do poço. Quando todo mundo pensa que é o fim, é o recomeço. Porque é neste momento que brotou a gratidão a Deus, e com a gratidão a Deus, vem a rendição a Deus, vem a nova vida, vem que aquela realidade não vai ser mais a realidade eterna, e aquela pessoa vai ser resgatada da podridão de vida que ela estava construindo em si mesma. Porque papai vem lá com todo carinho, resgata para a eternidade. Às vezes perdemos coisas que são verdadeiros livramentos de Deus para a nossa vida. São verdadeiros livramentos de Deus para a nossa história. São verdadeiros livramentos de Deus para a nossa geração. E a gente não sabe disso. É tempo de sonhar novos sonhos, meu irmão. Deus nunca erra, mas transforma qualquer circunstância ruim quando nós depositamos a nossa vida em gratidão a Ele e às pessoas. Quando nós deixamos Ele colocar a mão, tudo muda. Nunca foi e nunca será a vontade de Deus que haja sofrimento, dor, enfermidades, derrotas ou morte entre o povo. Jamais. Mas enquanto as coisas tiverem que ser dessa maneira, Deus ele está agindo. É tempo de sonhar. É tempo de sonhar os novos sonhos. Quem não sonha já morreu. E a gratidão é uma maneira tão linda de voltarmos a sonhar. Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, diz que todos temos planos. Planos para a carreira,
planos para a vida, planos para a família, planos para os filhos. Nós temos planos. Planos para o nosso casamento, planos para a nossa casa. Não pare de ter planos, não. O ano não acabou. Nós ainda temos um mês pela frente. Volte a ter planos, volte a sonhar. Volte a ter a gratidão na sua boca nesses últimos 30 e poucos dias que estão aí sobrando para encerrarmos o ano. Comece a colocar Deus como primazia na sua boca, na sua voz, engrandecendo o nome dEle. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Devemos sempre consagrar ao Senhor os nossos planos e deixar que Deus faça aquilo que Ele pode fazer, a sua boa vontade. Por isso, reveja, para não errar os mesmos erros, para não repetir os mesmos erros, para ver aonde você não conseguiu e precisa de ajuda e de auxílio. Consagre a sua vida ao Senhor, mas esteja também perseverando. Convide pessoas de Deus para fazer parte dos seus sonhos e dos seus projetos. Sabe por quê? Sozinho você não vai conseguir. Porque Deus vai querer que você dê honra a pessoas que vão ajudar você a alcançar o próximo nível. É bonito quando a gente chega numa formatura e diz assim: papai, mamãe, está aqui, ó. A gente diz para o professor: professor, mestre, está aqui. Aí diz para o supervisor do estágio: está aqui, ó. Eu consegui, você está junto. Mas chega para o irmão da turma que está no mesmo nível que ele e diz assim: cara, você me ajudou a estar aqui. Você me ajudou com as tuas ideias, com o teu trabalho, com a tua palavra. Você fez exercícios comigo. Você estava conquistando a mesma coisa que eu, mas você trouxe coisas maravilhosas e me fez crescer. Cara, eu não estou aqui só por causa do professor, eu não estou aqui só por causa do meu pai e da minha mãe, mas eu estou aqui porque você que estava no mesmo nível que eu me ajudou, cara. E nós conquistamos juntos e eu devo isso a você. Já pensou que lindo? A gente começar a fazer isso com as pessoas que estão andando com a gente? Rodeie-se de pessoas do bem que te honram e passe a honrar essas pessoas de bem, porque ninguém constrói sonhos e projetos sozinhos. Todos nós dependemos uns dos outros. É noite de rever a nossa vida, é noite de pedir perdão, é noite de uma nova chance, é noite de realmente colocarmos em prática mais do que achar que isso aqui é um cultozinho e é uma mensagem legal, mas que Deus está revelando o seu poder enquanto eu acredito, enquanto eu recebo essa palavra. É tempo de nova chance, é tempo de sonhar os sonhos de Deus, é tempo de terminar muito bem e